Alfabetizar jovens e adultos não é um ato apenas de ensino. Aprendizagem é a construção de uma perspectiva de mudança. Vamos continuar com a nossa jornada histórica pelos marcos mais importantes da história da educação de jovens e adultos no Brasil. A educação na década de 50. Em 1952, foi criada a Campanha Nacional de Educação Rural, inicialmente ligada à Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos. A primeira caracterizou-se no período de 1952 a 56, como uma das instituições promotoras do processo de desenvolvimento de comunidades no meio rural brasileiro. Ainda nos anos 50, foi realizada a Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo, que marcou uma nova etapa nas discussões sobre a educação de adultos. Em 1963, foi extinta, juntamente com as outras campanhas até então existentes. Em 1958, foi realizado o segundo Congresso Nacional de Educação de Adultos, objetivando avaliar as ações realizadas na área e visando propor soluções adequadas para a questão. No final da década de 50, as críticas à campanha de educação de jovens e adultos dirigiam-se tanto às suas deficiências administrativas e financeiras, quanto à sua orientação pedagógica. Todas essas críticas convergiram para uma nova visão e um novo paradigma pedagógico para a educação de adultos nos anos 60, cuja referência principal foi o educador pernambucano Paulo Freire. A educação na década de 60. Na década de 60, com o Estado associado à Igreja Católica, um novo impulso foi dado às campanhas de alfabetização de adultos. No entanto, em 1964, com o golpe militar, todos os movimentos de alfabetização que se vinculavam à ideia de fortalecimento de uma cultura popular foram vistos como uma grave ameaça à ordem de seus promotores duramente reprimidos. Movimento esse substituído pelo Mobral, de caráter mais assistencialista e conservador. O Movimento de Educação de Bases, o MEB, sobreviveu por estar ligado ao MEC e à Igreja Católica. Todavia, devido às pressões e à escassez de recursos financeiros, grande parte do sistema encerrou suas atividades em 1966. A educação na década de 70. A década de 70, ainda sob ditadura militar, marca o início das ações do Movimento Brasileiro de Alfabetização, o Mobral, que era um projeto para se acabar com o analfabetismo em apenas 10 anos. O programa passou por diversas alterações em seus objetivos, ampliando sua área de atuação para campos como a educação comunitária e a educação de crianças. O ensino supletivo, implantado em 1971, foi um marco importante na história da educação de jovens e adultos do Brasil. Foram criados os Centros de Estudos Supletivos em todo o país, com a proposta de ser um modelo de educação do futuro, atendendo às necessidades de uma sociedade em processo de modernização. Um dos principais marcos da educação de jovens e adultos, EJA, no Brasil, na década de 70, foi a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, número 5.692, de 1971, que estabeleceu pela primeira vez na história um capítulo específico para a educação de jovens e adultos. Essa lei, apesar de reconhecer a educação de jovens e adultos como um direito à cidadania, limitou o dever do Estado à faixa etária de 7 a 14 anos. Chegamos ao fim da década de 70. No próximo vídeo, adentraremos nos marcos dos anos 80, 90 e 2000. Até lá!